E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um dos pilares de qualquer banco de dados que se preze, a chave primária. O nome pode parecer técnico, mas olha, esse é o conceito que coloca ordem na casa e dá sentido a tudo. Vamos descobrir juntos por que ela é basicamente o RG dos nossos dados? Ok, vamos começar com um desafio que todo mundo que trabalha com dados já enfrentou. Imagina um sistema com milhares, talvez milhões de clientes. Como é que a gente faz para diferenciar duas pessoas que têm exatamente o mesmo nome, tipo Maria Silva? A pergunta parece simples, mas a resposta é a base de toda a organização de dados. Olha só como o problema fica claro na prática. Temos duas clientes Maria Silva. E para piorar, vai que por um erro de digitação, elas acabaram com o mesmo e-mail no cadastro. E aí, como o sistema vai saber qual das duas fez uma compra? Para qual delas a gente manda a fatura? A confusão está armada e os erros são praticamente garantidos. Essa confusão toda tem nome, viu? É o caos dos dados repetidos. Sem um jeito de identificar cada registro de forma única, o que a gente tem na mão não é um banco de dados de verdade, é uma bagunça digital, para ser bem sincero. E as consequências desse caos são bem sérias. A gente começa a ter informação duplicada por todo lado, o que suja o sistema. Aí, os relatórios, seja de venda, seja financeiro, começam a mostrar números errados. E o pior de tudo, a gente simplesmente perde a confiança nos dados. Ninguém mais acredita no que o sistema diz. E claro, isso afeta a experiência de todo mundo, de quem usa o sistema e principalmente do cliente lá na ponta. Mas, felizmente, para toda essa bagunça existe uma solução que é ao mesmo tempo poderosa e muito elegante. Chegou a hora de apresentar a heroína da nossa história, a chave primária, ou, como a gente fala no dia a dia, a primary key. Então, o que é, afinal, uma chave primária? Bom, de forma bem direta, é uma coluna, ou às vezes uma combinação de colunas, em uma tabela que tem uma missão muito clara: garantir que cada linha, cada registro, seja único. Absolutamente único. Não pode ter nenhuma dúvida, nenhuma ambiguidade. Essa analogia com o RG ou o CPF é simplesmente perfeita. Do mesmo jeito que não existem duas pessoas com o mesmo número de CPF, não podem existir dois registros com a mesma chave primária. É o identificador exclusivo. E aqui vai um detalhe interessante. O CPF, por exemplo, seria o que a gente chama de chave natural. Mas na maioria das vezes a gente prefere usar uma chave substituta, ou surrogate key, que é um número sequencial que o próprio banco cria. Por quê? Para não depender de dados do mundo real que podem mudar ou ter questões de privacidade. É mais seguro. Para que essa mágica toda funcione, a chave primária precisa seguir duas regras fundamentais. São só duas, mas são inquebráveis. É isso que garante todo o poder dela. E as regras são estas, bem simples. Primeira, o valor tem que ser único, ponto final. No mundo dos bancos de dados, a gente garante isso com uma restrição chamada unique. Segunda, o campo não pode ser nulo, ou seja, não pode ficar em branco, vazio. Essa é a restrição not null. E o mais legal é que quando a gente define uma coluna como primary key, o banco de dados já aplica essas duas regras automaticamente para a gente. Simples, né? E muito poderoso. Certo, a teoria tá clara. Mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Vamos ver como os bancos de dados fazem isso acontecer para manter tudo em ordem de um jeito bem eficiente. A abordagem mais comum que a gente vê em 99% dos sistemas é usar aquelas chaves substitutas que eu comentei. Números que aumentam sozinhos, automaticamente. Em SQL, a gente conhece isso como auto-underline increment, ou, dependendo do banco, serial. Com isso, quem está desenvolvendo o sistema não precisa nem se preocupar em criar um código único. O próprio banco de dados faz esse trabalho sujo, de forma segura e super rápida. Dá uma olhada nessa tabela de exemplo. Tá vendo a coluna ID cliente? É ela que está fazendo o papel de chave primária. O João é o cliente 1, a Maria é a 2 e o Pedro é o 3. Se agora a gente cadastrar uma outra Maria Souza, o que acontece? Ela vai ganhar o próximo ID disponível, o 4. O nome pode até ser igual, mas o ID cliente, jamais. É ele que garante que cada um é cada um. O processo de autoincremento é de uma simplicidade genial. Quando a gente insere um novo registro, o banco de dados só precisa olhar qual foi o último ID que ele usou, somar mais um e atribuir esse novo número. Tudo isso acontece nos bastidores, de forma super segura, garantindo que não vai ter duplicidade, sem nenhum esforço manual da nossa parte.
E tudo isso nos leva a um ponto que é talvez o mais importante de todos. Quando a gente usa a chave primária para garantir a ordem, o que a gente está construindo, na verdade, é algo muito maior: a integridade dos dados. E no nosso mundo, integridade é a mesma coisa que confiança. Os benefícios de ter um sistema com dados íntegros são gigantescos. Significa que a gente tem a certeza de que cada registro ali é único. Significa que a gente consegue rastrear qualquer pedaço de informação sem erro. E o mais importante, significa que os dados são confiáveis. A gente pode usar aqueles números para tomar decisões importantes, para gerar relatórios para o chefe, para tocar o negócio. Essa frase aqui resume tudo de um jeito bem direto e reto. Sem a chave primária, você não tem um sistema de verdade. Você tem só uma bagunça digital. Ela é a linha que separa dados aleatórios e desorganizados de informação que tem valor de verdade. Fica bem claro que a chave primária é a base de tudo, né? E isso levanta uma questão legal para a gente continuar essa conversa. Além dela, que outros conceitos, tipo chaves estrangeiras, índices, o que mais é essencial para a gente construir e manter essa confiança nos nossos dados? Fica aí uma reflexão para a gente. E aí, esse conteúdo ajudou a clarear as ideias? Se sim, deixa aquele like e compartilha com quem também está nessa jornada, porque isso ajuda muito o conteúdo a chegar para mais gente. E principalmente, qual o próximo conceito que vocês querem ver destrinchado aqui? Deixem as sugestões nos comentários. E claro, seguir o canal é o maior combustível para a gente continuar criando mais conteúdo. Muito obrigado mesmo e até a próxima!